Vamos meditar um pouco. Eu queria apresentar-vos um pensamento que aqueles que tiveram no culto das Fontainhas na terça-feira já ouviram grande parte deste pensamento, mas eu achei que é da vontade do Senhor voltar a dizê-lo aqui hoje, e também para ficar gravado, para que outros também possam também ouvir. E eu queria convidar-vos a abrir na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, mas antes de facto ir para a Epístola de Pedro, eu queria dizer o seguinte: nós nestes últimos dias, nestes últimos tempos, já há algum tempo, mas fundamentalmente nestes últimos dias, temos ouvido falar muito acerca de um problema que é um crime. É um crime hediondo. É um crime em qualquer lugar, em qualquer circunstância, é de facto um crime inqualificável. Não há adjetivos para qualificarem, de facto, um crime destes, que é a pedofilia. É realmente um crime hediondo. Alguém fazer o que temos ouvido a crianças. Mas é um problema que, por si, é de facto um crime. É um crime hediondo, é algo que é inqualificável, que nos choca profundamente, mas a coisa torna-se ainda mais grave quando um crime deste é praticado dentro de uma instituição em quem as pessoas confiam. É praticado dentro de uma instituição onde que as pessoas confiavam, e por isso, porque confiavam, entregavam os seus filhos para cuidar. É de facto mais grave, praticado dentro de uma instituição que se identifica com Deus, numa instituição em que fala de Deus, fala do amor de Deus, fala do amor ao próximo, do cuidar do próximo, e depois são cometidas esta barbaridade. E quando de facto este crime ele é praticado dentro de uma instituição destas, é praticado por pessoas em quem as pessoas confiavam. Em quem as pessoas realmente confiavam. Confiavam na instituição, confiavam nas pessoas que estavam dentro dessa instituição, e porque de facto tinham essa confiança, elas entregavam de facto os seus filhos. E isto, irmãos, é realmente algo terrível. E é algo que foi praticado dentro da Igreja Católica, mas ela é grave, praticada seja onde for, praticada seja por quem for, mas de facto as coisas tomam realmente esta dimensão quando elas são praticadas dentro deste tipo de instituições em quem as pessoas confiam e em quem as pessoas de facto acreditam. E isto tem consequências devastadoras. Eu ainda há dias ouvi um indivíduo, eu não sei se ele não seria também ligado à Igreja Católica, e ele de facto dizia, isto é algo que vai trazer consequências devastadoras para a Igreja Católica. Mas é um problema que tem que ser assumido, tem que ser enfrentado, ainda que as consequências sejam de facto terríveis e sejam devastadoras para a instituição em si. Mas é algo que tem que ser tratado e tem que ser realmente assumido. Irmãos, e eu estou-vos a falar disto, e possivelmente
Cada um de vós poderá estar a dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema da Igreja Católica. Isso é um problema que se passa lá. É verdade. E permita ao Senhor que nunca nenhum de nós esteja ligado a um problema desta dimensão. Permita ao Senhor que nenhum de nós esteja ligado a um problema desta dimensão. Mas tal como a palavra de Deus nos diz, todas as coisas estão escritas para nosso ensino, estão escritas. Nós devemos de facto aprender, porque nós não somos melhores nem piores do que os outros. Nós somos também potenciais concretizadores das maiores barbaridades. Somos potenciais candidatos a praticar determinadas coisas que neste momento nós somos capazes de dizer nunca tal coisa eu faria. Mas nós somos capazes de o fazer. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o homem é mau. O homem é mau. O homem é capaz das piores barbaridades, para as piores coisas. E, portanto, nós temos nas Escrituras homens e mulheres que foram um exemplo e com os quais nós devemos aprender a seguir esse exemplo. Mas também temos na Escritura homens e mulheres que foram um péssimo exemplo. Tiveram também comportamentos condenáveis. Mas estão narrados nas Escrituras, as suas vidas, a sua história. Para quê? Para que nós possamos, de facto, aprender com o seu mau exemplo, para não cometermos os mesmos erros, para não cometermos as mesmas coisas, que são condenáveis aos olhos de Deus. Por isso, ainda que nós possamos dizer que em relação a este problema propriamente dito, é um problema que não é nosso, é um problema que é da Igreja Católica, mas nós devemos, de facto, aprender e ter muita atenção com estes exemplos. Porque, irmãos, há uma coisa que nós temos que ter bem presente. É que quando eu me identifico com Deus, quando eu digo que creio em Deus, quando eu digo que creio no Senhor Jesus como meu Salvador, como eu me identifico com Deus, e eu falo de mim, eu no meu trabalho, todos aqueles que lidam perto de mim, sabem qual é a minha posição, sabem quem eu sou, sabem em quem é que eu creio, sabem de facto quais são os meus valores, e eu tenho consciência que tenho sobre mim muitos olhares. Eu tenho sobre mim muitos olhos que estão atentos para ver se o meu comportamento corresponde àquilo que eu digo que sou. Se o meu comportamento, se os meus valores correspondem de facto àquilo que eu digo que são os valores de Deus. Portanto, eu sei que tenho, e cada um de vós, irmãos, que diz que é um filho de Deus, tem que se comportar como um filho de Deus. Porque ao assumir perante a sociedade, perante os homens e mulheres neste mundo, ao assumir que é um filho de Deus, está a dizer que tem valores e princípios que são os princípios e os valores de Deus. Está a dizer que a sua regra de fé e de conduta é a palavra de Deus. E logo está sujeito aos maus diversos escrutínios. E se realmente a minha vida não corresponde àquilo que eu digo que eu sou, as consequências são terríveis. As consequências para a Igreja Católica neste problema são devastadoras.
A Igreja Católica vai sofrer com esta situação. Hoje em dia, quando falamos de pedofilia, eu já ouvi, e certamente os irmãos já ouviram, é logo Igreja Católica. Quando se fala em padres, são todos pedófilos. Nós sabemos que isto não é verdade. Que nem todos são pedófilos. Que nem todos se comportam desta forma. Mas o que é um facto é que perante a sociedade, perante a grande maioria das pessoas, o que elas dizem logo são todos. Este é o juízo que as pessoas fazem. São todos pedófilos. São todos assim. Irmãos, se eu, como um filho de Deus, que me identifico perante aqueles que estão à minha volta, e eu sou apanhado por aqueles que estão à minha volta, sendo mentiroso, eu tenho consequências devastadoras, não é só para a minha vida. As consequências, e isto... Estamos a falar de mentiroso ou outra coisa qualquer, de linguagem imprópria, de comportamento impróprio, de tudo mais, que não tem a ver com os valores de Deus, que não tem a ver com a palavra de Deus. Eu ponho em causa o meu testemunho, a minha credibilidade, porque evidentemente ninguém vai querer ouvir-me mais. Ninguém vai querer, porque eu sou mentiroso. E as consequências serão para o nome de Deus. O nome de Deus é posto em causa e a minha igreja local é posta em causa. A minha igreja local é posta em causa. As consequências são devastadoras. E são devastadoras não é só para mim. É também e acima de tudo para o nome de Deus e é para a minha igreja local. Porque quando as pessoas se referirem à minha igreja local, pelo meu testemunho, pelo meu comportamento, o que é que elas vão dizer? Naquela igreja, aquela igreja são todos os mentirosos. É ou não é verdade, irmãos? Portanto, nós temos que ter cuidado com o nosso comportamento. Se nos identificamos com Deus, se nos identificamos e dizemos que somos filhos de Deus, temos que ter bem presente que a responsabilidade que pesa sobre nós é muito grande. Não estou a dizer que nós temos de ser perfeitos, ninguém é perfeito. Mas é muito importante, porque todos nós pecamos. Mas pecamos, uns sem nos apercebermos. Agora, o que está em causa são comportamentos deliberados, comportamentos que realmente eu tenho a certeza que vão contra a moral e os princípios de Deus. Que vão contra a moral e os princípios de Deus, que vão contra aquilo que a palavra de Deus me diz. E se eu ponho em causa isso, eu ponho em causa o nome de Deus, eu ponho em causa a minha igreja local, eu ponho em causa o meu testemunho. Porque como é evidente, ninguém quer mais ouvir o que eu digo e ponho em causa, realmente leva a que haja pessoas que não queiram mais, que não queiram ouvir o que na minha igreja local dizem, porque no pensamento dessas pessoas são mentirosos. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Isto é algo que nós temos que ter muita atenção e muito cuidado. A nossa responsabilidade, a vida espiritual não é para ser levada numa forma leviana. A vida espiritual é para ser levada de uma forma séria, honesta, levada de uma forma séria na presença de Deus e procurarmos cada dia sermos melhores para a glória de Deus. Como eu dizia na ceia do Senhor, cada dia vivermos mais próximo de Deus. Porque quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Seremos afetados pelos valores de Deus, pelos princípios de Deus e não seremos afetados pelos valores e os princípios deste mundo. Seremos afetados pela linguagem do céu e não afetados pela linguagem deste mundo, que envergonha o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a cada um de nós a não envergonharmos acima de tudo o Senhor
mas antes o exaltarmos e glorificarmos em todo lugar e em todo momento. Como diz a palavra de Deus, com cara descoberta. Normalmente as pessoas que têm algo que os compromete, escondem a cara, não é? As pessoas que normalmente têm algo que os compromete e não gostam de passar na presença de algumas pessoas porque os compromete. Mas nós, como crentes, irmãos, temos de ter a cara descoberta, em todo lugar. Passarmos em todo lugar com cara descoberta, se não termos vergonha de facto, nem daquilo que somos, nem daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, refletindo verdadeiramente a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Nesta epístola de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo começa por dizer, a apresentar-se, e fala Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está a escrever esta epístola a crentes que se converteram do judaísmo ao cristianismo, se converteram a Cristo, e foi-lhes movido uma perseguição feroz. Eles passaram por uma perseguição feroz. E ele, o apóstolo, diz, eleitos, segundo a presciência de Deus. Isto só aqui porque há quem diga que Deus é Deus que elege alguns para a salvação e outros para a condenação. Isto é falso. Deus não elege uns para a salvação e outros para a condenação. A salvação, o Senhor Jesus Cristo morreu por todos os homens. E quando falamos de homens, falamos homens e mulheres. Morreu por todos os pecadores. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Portanto, a eleição, Deus não elege uns para salvação e outros para condenação. Deus conhece, Deus sabe desde o princípio quais são aqueles que se vão salvar e os que se vão perder, porque Ele é Deus. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele já sabia, quando eu me converti, Ele já sabia que eu me iria converter, que naquele dia iria acontecer isso na minha vida. Portanto, Deus não elege uns para a salvação e outros para a condenação. Deus ama todos os pecadores. E aquilo que nós lemos na palavra de Deus é que Deus quer que todos se salvem. E por isso a oportunidade é dada a todos os homens para que se salvem. Agora, há uns que se salvam e há outros que se perdem. Há uns que aceitam a dádiva de Deus, a salvação em Cristo Jesus, e há outros que dizem, não preciso disso para nada, não quero saber disso para nada, então seguem o seu caminho da condenação. Mas a oportunidade é dada a todos os homens. E Deus, porque é Deus, que conhece todas as coisas e conhece o fim desde o princípio, Ele sabe quais são aqueles que se haviam de salvar e os que se iam de perder. E o apóstolo continua e diz, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, dizer bem. Irmãos, algum de nós aqui tem alguma reclamação a fazer a Deus? Tem algo a dizer de mal acerca de Deus? Algum de nós aqui tem alguma coisa para dizer mal de Deus? Eu não tenho absolutamente nada para dizer mal acerca de Deus. Não fora o Deus e eu não estaria aqui. Não fora, como diz o versículo, que segundo a sua grande misericórdia, não fora a misericórdia de Deus, e eu continuaria lá fora, perdido, sem fé, sem esperança, sem Deus. Continuaria, mas porque Deus, de facto, me amou, teve misericórdia de mim, Ele veio ao meu encontro. Nem fui eu que fui ao encontro dele. Foi Ele que foi ao meu encontro. Foi Ele que me salvou. Não fora
a misericórdia de Deus, eu estaria irremediavelmente perdido. E certamente cada um de vós entende a mesma coisa. Não fora a misericórdia de Deus, não havia esperança para nós. Portanto, irmãos, o que é que nós temos para dizer acerca de Deus? Só temos para dizer bem. Só temos razões para dizer bem. Só temos razões para falar bem acerca de Deus. Porque tudo devemos ao nosso Deus. Tudo devemos ao Senhor. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que teve misericórdia de nós. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Foi Ele que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim. Portanto, eu só tenho razões para dizer bem acerca de Deus. Se tenho que dizer algo de mal, é acerca de mim próprio. Que não sou aquilo que Deus devia ser. Que não penso como Deus queria que eu pensasse. Que não me ocupo dele como Deus queria e merece que eu me ocupasse dele. Portanto, acerca de Deus, eu não tenho nada para dizer mal. Antes, pelo contrário, só tenho razões para falar bem. Porque Ele, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós nascemos de novo. Foi Ele. Este nascimento deve-se a Ele. Ele nos gerou de novo, nascemos de novo para uma nova vida, uma nova esperança. E aqui, irmãos, a esperança, como eu dizia há pouco, não é a esperança... vamos ver se tenho alguma esperança aqui. Não, aqui é certeza. Aqui nós temos certeza, não temos uma esperança vaga, não temos um talvez, temos uma certeza que o Senhor nos gerou para uma nova e viva esperança. E qual é a garantia dessa esperança? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, era vã a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, então era comamos e bebamos porque amanhã morremos e tudo acaba. Mas não, Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está sentado à direita de Deus. Ele venceu a morte e porque Ele vive, eu vivo eternamente. Em mim agora há esperança, a certeza da vida eterna, a certeza de que se hoje mesmo, neste momento, se eu partir, sei que vou estar para sempre na presença do meu Senhor. Ausente no corpo, presente com o Senhor. Isto é certeza. E a minha certeza não está assente, não está fundada nas minhas obras, em algo em mim, não. Está assente na obra do Senhor Jesus Cristo. No poder que Deus manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos. É neste poder que de facto está a nossa certeza. O Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá com Ele todas as coisas. Ele nos dá com Ele a vida eterna. Portanto, eu hoje, antes eu tinha receios em relação à morte, eu tinha receios em relação ao futuro, eu tinha medos, eu tinha tudo isso. Porquê? Porque não havia esperança para mim. Mas hoje, em Cristo Jesus, eu não tenho medo da morte, porque a morte faz-me um favor, ou seja, leva-me à presença de Deus. Eu não tenho receio quanto ao futuro, porque eu leio este livro e sei qual é o meu futuro. O meu futuro é glorioso. O meu futuro é onde o Senhor Jesus Cristo estiver, eu estarei com Ele. Esse é o meu futuro. E permito ao Senhor que seja o futuro de todos quantos aqui estão. Que não nos encontremos apenas aqui, neste lugar, mas nos encontremos e estejamos juntos por toda a eternidade. Portanto,
Nós só temos razões para falar bem de Deus. Só temos razões para exaltar, de facto, o nome do Senhor. Portanto, o Senhor que nos gerou por uma nova vida, uma nova esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança. Nós ganhamos em Cristo Jesus uma herança, irmão. Quem é que não gosta de receber uma herança? Alguns, se calhar, já receberam. E há heranças que realmente são muito ricas. Há heranças realmente de milhões. E há outras heranças mais simples. Mas não nada se compara à herança que está guardada para nós. Nada se compara. Porque as heranças deste mundo, elas são corruptíveis, elas destroem-se. Há heranças neste mundo que, em vez de acrescentarem alguma coisa àqueles que a receberam, foi a sua destruição. Destruíram essas pessoas. Acabaram por tirar a vida a essas pessoas. Mas a herança que está guardada para nós no céu, diz a Escritura que ela é incorruptível, ela é indestrutível. Ninguém pode destruir esta herança, ninguém nos pode roubar esta herança. As heranças deste mundo, elas podem ser destruídas, elas podem ser roubadas, pode acontecer mil e uma coisa, mas a herança que nós temos em Cristo Jesus, ela é indestrutível, ela é incorruptível, ela não murcha, ela não se altera, ela está guardada para nós, diz o versículo, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada para vós, nos céus. Ela está guardada. E está guardada por quem, irmãos? Está guardada pelo Senhor. Se ela estivesse guardada por mim, então eu podia perdê-la. Alguém me a podia roubar. Mas esta herança está guardada por Deus. E por isso, ninguém a pode roubar. Diz a palavra de Deus que nós estamos nas mãos do Senhor e nada nem ninguém nos pode separar dele. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa nos podem separar do Senhor. Por isso, não há nada nem ninguém que nos possa separar desta herança, que é incorruptível, que é eterna, que está guardada para nós no céu e que foi adquirida, foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, comprada para nós. E ela de facto é nossa. Que diz o versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a revelar no último tempo. Mediante a fé estáis guardados. Não só a herança está guardada, como nós estamos guardados também. Nós estamos guardados por aquele que também guarda a herança. Estamos nas mãos do Senhor, estamos guardados por Ele. Querem melhor do que isto, irmãos? Querem melhor guarda do que o próprio Deus? Por isso, irmãos, nós só temos razões para falar bem de Deus, para dizer bem do nosso Deus. Diz o versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por pouco tempo contristados com várias tentações. Portanto, perante tudo isto, a esperança que temos, a herança que temos, diz o versículo em que vós grandemente vos alegrais. Isto é motivo para estarmos alegres, irmãos. Isto é motivo para nos alegrarmos. E a verdade é que muitas vezes andamos tristes, cabisbaixos, como se fôssemos os maiores miseráveis à face da terra, onde afinal temos uma herança única, temos algo que é único, uma esperança única, uma herança única, temos razões para ser alegres. Ainda há pouco cantávamos
acerca da alegria. Se há razões, se alguém tem razões para ser alegres, somos nós. Não há maior alegria do que a alegria da salvação. A certeza da salvação é o maior gozo, a maior alegria. Por isso, irmãos, quando pensamos nisto, o que é que isto provoca em nós? Indiferença? Somos indiferentes a isto? Não tem valor nenhum isto? Ou nos alegramos com isto? E somos levados a adorar o Senhor? Somos levados a louvar o Senhor, a quem devemos, de facto, todas as coisas. E o versículo continua: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações ou provações. Aqui no mundo, nós vamos passar por provações. Mas o que o apóstolo diz, mediante a prova da vossa fé. A nossa fé é provada, é posta à prova. No mundo temos aflições. Como é que reagimos no meio dessas aflições? Com desespero, sabendo nós que temos uma esperança viva, única, certezas, que temos uma herança, que temos um Deus que guarda essa herança para nós e que ninguém nos pode roubar, que inclusivamente estamos guardados por esse Deus que nos ama desta forma, estamos nas suas mãos, estamos guardados. Passamos por provações, mas passemos por essas provações com gozo e com alegria. Passemos por essas provações louvando o nome do Senhor, porque aquilo que está guardado para nós é maior do que tudo isto. Quando o Senhor Jesus foi ao jardim do Getsemane, quando Ele ali no jardim derramou lágrimas que se transformaram, as gotas de suor se transformaram em gotas de sangue, tal era o seu sofrimento. Mas quando Ele se levantou dali, Ele levantou-se vitorioso. O seu pensamento estava na glória. E aquilo que lhe deu forças, que o animou, era o seu pensamento na glória. Aquilo que estava reservado para Ele. E nós, irmãos, já vimos o que está reservado para nós, o que está guardado para nós. Isto, poderíamos estar aqui a falar tempos e tempos, não terminaríamos acerca das bênçãos e daquilo que está guardado para nós. Então, irmãos, onde é que está o nosso pensamento? Por isso o apóstolo, ele nos diz: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Essas nos dão alegria, porque é nessas que nós temos vitória, é nessas que nós temos gozo. Quando pensamos nas coisas aqui de baixo, o que é que nós vemos? Angústia, sofrimento. Isso nos afeta. Mas que o Senhor nos ajude a olharmos para cima, a sermos afetados pelo Senhor, para que verdadeiramente, neste mundo, aqueles que estão à nossa volta possam ver em nós verdadeira alegria. Como é que nós podemos falar da alegria, da salvação a alguém e parece que estamos quase, enfim, como uma cara triste, carrancuda? Como é que nós podemos falar de um gozo destes, de uma alegria destas, de algo fantástico como isso, e falarmos com uma cara que parece que toda a gente nos deve e ninguém nos paga? Como? Não é possível. E dessa forma podemos ter a certeza, ainda que não somos nós não convencemos ninguém, quem convence é o Espírito. Mas a mensagem que transmitimos, a forma como a transmitimos, é também importante. Já revela aos outros a alegria que vai em nós. E de tal forma possam dizer: eu gostava de ser também como tu, ter a alegria que tu tens. Ainda estás a passar por esta e por aquela tribulação, mas estás alegre. Esta é a mensagem que temos que passar a este mundo, porque nós confiamos em Deus. Estamos guardados por Deus. E diz, para avançar rápido, para não dar muito, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa, ao qual, diz o final do versículo, a glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Nós agora não vemos o Senhor, vemo-lo pela fé.
Que o Senhor ajude, aumente cada dia a nossa fé. No versículo anterior, ele fala sobre para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E aqui no mundo, o que é mais precioso é o ouro. O ouro que é provado. O ouro, para se tornar puro, tem que passar pelo fogo. E a nossa fé, por vezes, tem que passar pelo fogo, para ela se tornar cada vez mais forte. E, de facto, o apóstolo diz, falando acerca do Senhor Jesus Cristo, que não o vimos ainda, mas eu anseio pelo dia em que o vou ver face a face, em que vou vê-lo face a face. E ele diz, alegrai-vos. Temos alegria, irmãos. E ele continua e diz, querendo-vos alegrais com gozo inefável e glorioso. É uma alegria que vai para além do que é normal. Não é uma alegria banal. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós temos mais alegria nas vitórias do nosso clube de futebol, manifestamos mais alegria nas coisas banais desta vida do que mostramos na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Falamos dessas coisas banais desta vida com mais alegria do que falamos na pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós devemos ter alegria. É falar dele que nós devemos ter alegria. Falar dele nos deve dar gozo e alegria, porque estamos a falar da pessoa mais preciosa para nós, da pessoa mais importante para nós. É para nós. E certamente queremos que seja também para os outros. Por isso temos que falar dela a ser com gozo e alegria. Porque ela, de facto, se é que é a pessoa mais importante para nós, mais preciosa, mais valiosa para nós. Permita ao Senhor que sim. Mas, para terminar, no versículo 13, o apóstolo diz, portanto, quando há esta palavra portanto, é como que haja uma mudança. É como se dissesse assim, perante tudo aquilo que foi dito antes, perante tudo aquilo que temos vindo a falar, perante tudo isto, diz o versículo, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, perante tudo isto, o que é que nos convém ser? Diz o versículo 14, filhos obedientes. O que é que nos convém ser, irmãos? Filhos obedientes. Que o Senhor encontre em cada um de nós filhos e filhas obedientes. O que é que nos convém ser? Santos. Santo não significa impecável. Santo significa separado para o uso exclusivo do Senhor. Por isso, irmãos, aquilo que nos convém ser é filhos obedientes, santos, separados deste mundo, para uso exclusivo do Senhor, para que dessa forma, como diz o versículo 14, as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, para que a vossa velha natureza, ela não volte a ter efeito na nossa vida, na vossa vida, mas antes sejais filhos obedientes, santos, separados para o uso do Senhor. No templo, os objetos eram separados, eram santos, eram santificados. Porquê? Porque eram uso exclusivo do Senhor. E assim sejamos nós também, irmãos. Sejamos para uso exclusivo do Senhor. Vivendo num mundo incrédulo, num mundo de trevas, mas sejamos filhos obedientes, que valorizam a palavra do Pai, que obedecem à vontade do Pai e são usados pelo Senhor, estão perto dele. Sejamos, pois, isso, irmãos, filhos obedientes e santos. Sede santos, porque eu sou santo. Separados para o uso exclusivo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.